Olá, povo de Deus, mais um sábado estamos aqui no canal da comunidade. Eu quero convidar você a ruminar a palavra de Deus hoje, que está no livro de São Marcos, capítulo 8, versículos do 1 ao 10. Mas antes, nós vamos rezar um pouco, preparar o terreno do nosso coração, fertilizá-lo, para que nós possamos de fato ouvir e nos alimentar da palavra de Deus. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo Senhor nosso. Eu pensei que podia viver por mim mesmo. Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar. O orgulho tomou conta do meu ser e o pecado devastou o meu viver. Fui embora, disse ao Pai, dá-me o que é meu, da minha parte que me cabe da herança. Fui pro mundo, gastei tudo, me restou só o pecado. Hoje eu sei que nada é meu, tudo é do Pai. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória é dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai. Se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, e me cura por amor. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, como fosse novamente numerosa a multidão e não tivesse o que comer, Jesus convocou os discípulos e lhes disse: tendes compaixão desse povo, já há 3 dias perseveram aqui conosco e não tem nada o que comer. Se despedirmos esse povo em jejum para suas casas, eles vão desfalecer no meio do caminho. E alguns deles vieram de muito longe. Jesus disse isso aos seus discípulos. Os discípulos, porém, respondeu-lhe a Jesus: como podemos dar de comer? Aqui no deserto não tem o que comer. Mas ele perguntou-lhes: quantos pães tendes? Eles responderam: 7 pães. Mandou então que o povo se assentasse no chão. Tomando os 7 pães, deu graças, partiu-os e entregou-os aos seus discípulos para que os distribuíssem, e eles os distribuíram ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Ele os abençoou e mandou também distribuí-los. Comeram e ficaram todos fartos. E dos pedaços que sobraram, levantaram 7 cestos. Ora, os que comeram eram cerca de 4.000 pessoas. Em seguida, Jesus os despediu.
E embarcando depois com seus discípulos, foram para outro território chamado Dalmanuta. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos, você que nos acompanha aqui pelo canal da comunidade, é nítido quando nós estamos à beira de um colapso, nós recorremos de fato a quem tem o poder de todas as coisas. Eu quero aqui fazer uma menção ao Espírito Santo de Deus e convidá-los a viver a experiência dos discípulos, a viver a experiência do povo e a viver a experiência de Jesus. A começar pela experiência de Jesus, que foi compassivo, que foi um coração sensível às necessidades humanas. Jesus dava-os de comer no Espírito, eles seguiam, perseguiam e caminhavam com Jesus no meio do deserto, uma multidão de homens e mulheres e crianças, porque eles tinham fome, porque eles desejavam comer da palavra de Deus, porque o que de fato saciava o coração deles era a palavra de Deus. E essa palavra de Deus os saciava no Espírito, mas o corpo padecia, porque o corpo se cansava, porque o corpo avançava. Cada dia um desgaste, cada dia se permitindo ir mais longe até aonde o corpo o permitisse. Jesus, porém, sabendo de tudo aquilo, Jesus se compadeceu. E Jesus toma a iniciativa e diz para os discípulos: ora, esse povo vai desmaiar. Se nós o despedirmos para casa, se nós o mandarmos para casa, eles vão desmaiar no meio do caminho. Precisamos alimentá-lo. Os discípulos disseram: mas Senhor, como nós vamos alimentar? Veja, nós estamos no meio do deserto. Jesus pergunta: o que temos? Eles respondem: 7 pães. Jesus tomou os 7 pães. Jesus rendeu graças a Deus, apresentou os 7 pães e deu-os de comer a 4.000 homens daquele lugar. E tudo foi se construindo, e tudo foi se renovando, e tudo foi se reestabelecendo. Veja, a palavra de hoje nos traz essa perspectiva de um Jesus que tem um coração misericordioso, de um Jesus que, embora sendo Deus, mas se preocupou. Jesus estava ali, Jesus compreendia a humanidade, Jesus dava a palavra, Jesus dava o alimento espiritual, mas Jesus não esquecia a necessidade humana. E o milagre foi tamanho, que ainda, depois de todos alimentados, eles ainda levantaram 7 cestos dos que sobraram. Meu Jesus, muito obrigado, porque Tu nos dás além do que nós precisamos. Eu quero encerrar esse vídeo dizendo para você, meu irmão, que não se perturbe o seu coração, nem eu perturbe o meu, porque o Senhor nos dá muito mais do que precisamos. Deus os abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nos encontramos hoje às 18 horas, aqui mesmo, no canal da comunidade, para nós rezarmos o ofício da Imaculada Conceição. @CCAdorai no Instagram, ao vivo, às 18 horas. Nós estaremos rezando com você e por você. Até lá. Deus os abençoe.